Esse prato tem cheiro de favela? A frase foi dita com o mesmo tom de quem prova veneno. O salão do Hotel Ritz Lisboa estava repleto de luz e perfume caro. Dior Sauve Chanel N5 e o aroma doce do vinho Chateau Margaux 2015 misturado ao som de talheres de prata. Era o jantar de gala da revista Gastronomia Lusitana, o evento mais luxuoso do ano. No centro da sala, o crítico Rodrigo Moreira ergueu o garfo, olhou para o prato e franziu o nariz. À sua frente, um filete de robalo grelhado com purê de banana da terra, molho de dendê e crosta de coentro. Uma fusão ousada. Criada pelo jovem chefe Jonas Ribeiro, Rodrigo girou o garfo lentamente, observando a textura dourada. Depois provou uma pequena porção e deixou o riso escapar. Interessante. Parece comida de boteco com pretensão de haute cuisine. Alguns convidados riram, outros fingiram não ouvir. Jonas permaneceu imóvel, com um avental branco impecável, as mãos cruzadas atrás das costas. O suor escorria pela têmpora, mas o olhar dele era firme. Não respondeu de imediato. O silêncio entre os dois se tornou espesso, quase palpável. "O senhor não gostou, doutor?" perguntou, em tom calmo. Rodrigo apoiou o cotovelo na mesa, olhando-o de cima para baixo. "Eu gosto de autenticidade, mas isso aqui parece tentativa. Você quer impressionar, mas o sabor denuncia de onde veio." O riso ecoou de novo menos baixo, mais cruel. Jonas respirou fundo. O som da respiração dele se misturou ao tilintar dos copos de cristal. Então respondeu devagar, com voz rouca, mas firme. "O sabor é de quem sente, não de quem julga." Por um instante, o salão inteiro silenciou. Até as luzes pareciam vacilar. Rodrigo arqueou a sobrancelha, surpreso com a ousadia. Mas antes que pudesse reagir, a anfitriã do evento, Helena Duarte, interveio com um sorriso tenso, tentando dissolver o clima. "Senhores, vamos brindar a diversidade da culinária portuguesa e brasileira, sim?" As taças se ergueram. O público retomou o riso, mas o gosto do vinho parecia amargo. Jonas recolheu os pratos em silêncio, cada resto calculado, como se cortasse o próprio orgulho junto com os talheres, do lado de fora. A chuva fina de Lisboa refletia as luzes dos carros de luxo estacionados. Ele parou um instante sob a marquise do hotel, olhou as mãos manchadas de molho e pensou no que ouvira. "Cheiro de favela." A frase grudava na mente como gordura que não sai com água. Mas o que Rodrigo não sabia menos era que aquelas mãos sabiam transformar dor em sabor e que o próximo prato que ele provaria mudaria tudo. A cozinha do Alcázar Lisboa parecia um templo de aço e vapor. Panelas reluziam sob a luz branca das lâmpadas industriais, e o cheiro de azeite trufado misturava-se ao de alho dourando na manteiga. Os chefes movimentam-se como bailarinos em coreografia perfeita, menos passos rápidos, gestos precisos, sem olhares desnecessários. No centro de tudo, Jonas Ribeiro, de avental branco e olhos atentos, comandava a estação de carnes. Era o único cozinheiro negro da equipe. E apesar do talento, o silêncio dos colegas era o tempero constante do ambiente, Jonas. "Cuidado com o ponto, hein?" advertiu Miguel, o sous-chefe, com um sorriso enviesado. "Aqui a gente não frita bife, a gente sela filé." Risos abafados ecoaram. Jonas fingiu não ouvir. Virou o medalhão com delicadeza,
o som do contato com a frigideira estalando como trovão. O fogo subiu, azul e laranja, iluminando o rosto dele menos concentrado, sereno, obstinado. O relógio, o blote de Miguel brilhava sob o vapor. No pulso de Jonas, apenas uma pulseira de couro gasto, herança da mãe, Dona Zuleika, costureira e cozinheira de alma. Ela sempre dizia: filho, o fogo é como o preconceito. Se você não souber controlar, te queima. Jonas aprendeu a controlar. O som da cozinha era uma sinfonia de caos, facas, frigideiras, gritos de comando e o tilintar constante de pratos sendo alinhados com precisão cirúrgica. No meio disso tudo, o chefe executivo Antoine Limon, francês de fala grossa e ego maior que a cozinha inteira, surgiu com o tablet em mãos, senhores. O jantar desta noite será para o crítico Rodrigo Moreira. Não podemos errar. Um murmúrio atravessou a equipe. Rodrigo era temido. Suas palavras podiam elevar um restaurante à estrela Michelin menos ou destruí-lo em uma única crítica. Jonas, porém, continuou cortando cebolas. Limon aproximou-se dele. Ribeiro, ouvi dizer que você quer apresentar um prato autoral. Tem certeza? Não é hora de experimentar comida de favela. A risada veio como lâmina. Jonas parou, limpou as mãos no pano e respondeu baixo, sem desafiar: comida de verdade, chefe. Ah, que tem alma. O francês balançou a cabeça, impaciente. Alma não paga conta. O que conta é técnica. Mas Helena Duarte, a dona do restaurante, ouvira de longe. Entrou na cozinha, impecável em seu taier cinza e colar de pérolas. Deixe-o Jonas preparar o prato. Precisamos de algo que emocione. Limon não discutiu menos. Apenas revirou os olhos e saiu. Jonas voltou ao trabalho. No fundo, o medo crescia, não de errar, mas de ser julgado antes mesmo de provar. Ele pensava na mãe, nas tardes em Salvador, no cheiro de moqueca no fogão de barro e nas mãos dela amassando pimenta de cheiro. Cada lembrança era um tempero, cada memória uma receita. Quando o serviço começou, o salão do Alcázar brilhava como uma joia. Mesas cobertas de linho branco, taças de cristal Riedel, talheres cristoflores, frescas de lavanda e orquídeas. Os clientes, empresários, políticos, socialites falavam alto, como se o ar lhes pertencesse. Jonas observava de longe, pelo vidro da cozinha aberta. Viu Rodrigo Moreira entrar, terno azul escuro, gravata de seda, sorriso de quem sabe o poder que tem. Cumprimentou Helena com 2 beijos, cheirando a Tom Ford Woody. Quando recebeu o cardápio, disse casualmente: espero que o jantar esteja à altura do preço. Já me disseram que o chefe gosta de misturar Bahia com Paris. Vamos ver se dá certo. As palavras chegaram aos ouvidos de Jonas como faíscas. Ele respirou fundo, ajustou o fogo e começou a montar o prato. Filé de robalo, purê de banana da terra, molho de dendê e coentro tostado. No topo, uma flor comestível de hibisco, pequena, mas vibrante, como um ponto de resistência. Ao servir o prato, as mãos dele estavam firmes, mas o coração batia como tambor. Rodrigo provou, franziu o nariz e disse a frase que atravessaria a alma de Jonas: esse prato tem cheiro de favela. O salão riu, e o som desse riso ecoaria na cabeça dele por muito tempo. Jonas saiu mais tarde naquela noite, com o avental ainda manchado de dendê. Andou pelas ruas molhadas de Lisboa, passando por vitrines de luxo, Hermès, Louis Vuitton, Cartier, onde manequins sem couro observavam de dentro. No reflexo do vidro, viu o próprio rosto cansado. Por um instante pensou em desistir, mas então lembrou-se do que a mãe dizia quando o fogo ameaçava sair do controle.
Não apague o fogo, filho. Aprenda a cozinhar com ele. E assim, sob a garoa fria da madrugada, Jonas jurou que ainda fariam o mundo provar o verdadeiro sabor da sua alma. A demissão veio na manhã seguinte, fria como o aço da cozinha que Jonas limpava todos os dias. O chefe Limoin o chamou no escritório sem levantar os olhos do tablet. O cliente influente se sentiu ofendido. Você entende? Não é pessoal, mas era... Tudo sempre foi. Jonas tirou o avental, dobrou com calma e deixou sobre a mesa. Do lado de fora, o vento frio de Lisboa cortava o rosto. Ele caminhou sem destino, passando por vitrines que brilhavam como promessas inalcançáveis. O reflexo dele entre ternos italianos e relógios suíços parecia o de um homem de outro mundo. E era... Quando chegou em casa, no bairro simples de Amadora, o cheiro de feijão com louro o abraçou. Dona Zuleika cozinhava, como sempre, pequena, pele escura, mãos marcadas por agulhas e panelas. "Meu filho!" exclamou, enxugando as mãos no avental florido. "Chegou cedo hoje?" Jonas não respondeu. Apenas se sentou à mesa e olhou para o chão. O silêncio pesou. Zuleika entendeu. Sempre entendeu. Serviu-lhe um prato e disse, com a voz mansa: "Come, a raiva digerida com feijão dói menos." Jonas riu, fraco. O sabor da comida o levou de volta aos tempos de criança, a menos quando o riso vinha fácil e o mundo cabia numa panela de barro. Mas agora o gosto era amargo. Ele contou tudo: o jantar, as risadas, a frase "cheiro de favela". Zuleika ouviu em silêncio, mexendo o caldo lentamente. Depois respondeu: "Eles sentem medo do que não conhecem. E o medo, meu filho, sempre fede mais do que qualquer prato." Jonas abaixou a cabeça. "Mas eu cansei, mãe. Cansei de ser o homem certo no lugar errado." Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele. "Não é o lugar que faz o homem, Jonas. É o tempero que ele carrega." Nos dias seguintes, ele tentou procurar outro emprego. Bateu em portas, enviou currículos, esperou ligações que nunca vieram. O nome dele agora era Sussurro nos corredores dos restaurantes finos. É aquele rapaz, do crítico. Lisboa é pequena quando se trata de escândalos. Sem opções, começou a cozinhar em casa. Pegava encomendas de marmitas, jantares simples, às vezes para festas de bairro. A cozinha era pequena, mas o fogo era fiel. O barulho do óleo quente, o cheiro do alho, o vapor subindo, era como ouvir o coração da própria alma batendo outra vez. Certa noite, chovia forte. Enquanto mexia a panela, Jonas ouviu uma música antiga no rádio, O que é, de Gonzaguinha. A letra dizia: "Viver e não ter a vergonha de ser feliz." Ele sorriu, mesmo cansado, ainda havia beleza na vida. Mesmo ferido, ainda havia sabor. Pegou um caderno velho e começou a escrever receitas. Mas não eram receitas comuns. Eram memórias, moqueca de minha mãe, feijão da infância, purê de saudade. Cada prato tinha uma história, cada ingrediente uma lembrança. Ele percebeu que cozinhar não era sobre impressionar, era sobre lembrar quem se é. Uma semana depois, Dona Zuleika entrou na cozinha com um envelope. Um amigo da paróquia falou de um evento de gastronomia social. Eles precisam de alguém para cozinhar para o jantar de caridade. Jonas hesitou. "Mãe, não quero caridade." Ela sorriu. "Então chama de oportunidade." Naquela noite, Jonas preparou uma moqueca de peixe simples, com o que tinha em casa. Coentro fresco, leite de coco, dendê, pimentões coloridos. Enquanto mexia o molho,
O aroma encheu o ar e algo dentro dele reacendeu. Lembrou-se das palavras que dissera ao crítico: o sabor é de quem sente, não de quem julga. E pela primeira vez, sentiu o sabor da própria verdade. O jantar de caridade foi um sucesso. Pessoas simples, trabalhadores, imigrantes, todos comeram e sorriram. Um senhor cego aproximou-se dele e disse: Filho, esse gosto me fez lembrar a comida da minha terra. Obrigado por me devolver um pedaço de mim. Jonas não respondeu, apenas apertou a mão do homem. A lágrima veio antes da palavra, naquele momento, entendeu? Ele não precisava de estrelas Michelin, precisava de propósito e foi ali, no salão pequeno da paróquia, entre pratos de plástico e luz amarela, que nasceu a ideia que mudaria tudo. Um jantar onde as pessoas comeriam no escuro, sem saber quem cozinhou nem o que estavam provando, sem rótulos, sem aparência. Só sabor, só alma. O convite chegou numa tarde de outono, dentro de um envelope preto com letras douradas. Experiência sensorial, o jantar cego, restaurante Lumiere. Jonas olhou o papel por longos segundos. O nome do evento soava como destino. Era organizado pela Fundação Helena Duarte. E a proposta era ousada. Os convidados comeriam no escuro total, para que o paladar e o olfato fossem os únicos guias. Nenhum nome de chefe seria revelado até o final. Jonas hesitou, mas lembrou-se das palavras da mãe. Se o mundo te fecha os olhos, faz ele te ouvir. E aceitou. Durante uma semana, ele trabalhou silenciosamente no cardápio. Escolheu ingredientes com alma. Robalo fresco do Tejo, banana da terra, azeite de dendê, coentro e um toque de pimenta doce. O mesmo prato que um dia fora motivo de humilhação, mas agora, renascido, sem vaidade, sem medo, chamou-o de memória da água. Na noite do evento, o restaurante Lumiere estava transformado. As janelas cobertas por cortinas negras, as luzes apagadas, o salão mergulhado em sombra. Os garçons usavam óculos de visão noturna, os convidados apenas o tato e o olfato. No ar, o perfume discreto de incenso e vinho tinto. Entre os presentes estava Rodrigo Moreira, menos o crítico que arruinara a carreira de Jonas. Ele veio convidado pela própria Helena, sem saber quem cozinharia. Vestia terno cinza, relógio Rolex Submariner e o mesmo ar de superioridade. Antes de entrar, comentou com um colega: comer no escuro é moda de quem quer disfarçar falta de sabor. Riram. Mas ao cruzar a porta, a escuridão engoliu o sarcasmo. Lá dentro, o silêncio tinha textura. Os sons se multiplicavam, menos garfos roçando porcelana, taças tocando, respirações. Jonas, do lado da cozinha, sentia o coração pulsar como tambor. Não podia ver as reações, apenas ouvir o som das colheres pousando, os murmúrios sutis. Então, algo aconteceu. Uma voz masculina menos conhecida, mas mais suave do que antes. Disse no escuro: Meu Deus, o que é isso? Era Rodrigo. Ele levou outro pedaço à boca. O sabor do dendê e do coentro se misturava à leve acidez da banana da terra. Era doce e salgado, quente e leve ao mesmo tempo. Por um instante esqueceu quem era. Não havia ego, nem status, só lembrança. Uma lembrança que não era dele. Sinto casa, murmurou baixinho. Cheiro de infância, de alguém que amava cozinhar. Ao redor, algumas pessoas suspiravam. Outras choravam. A comida, naquele escuro, falava por si. Jonas ouvia tudo, e cada palavra era um ponto que costurava a ferida aberta meses atrás. Quando o jantar terminou
Helena subiu ao palco e acendeu lentamente as luzes. A claridade voltou como um despertar. Os convidados piscavam, tentando se adaptar. Rodrigo limpava os olhos, emocionado. Quem preparou isso? Perguntou, levantando-se. Helena sorriu, fazendo sinal para a porta lateral. Jonas apareceu. O salão silenciou. O contraste era brutal. De um lado, ternos italianos e vestidos de seda. Do outro, homem simples de avental branco, com as mãos ainda manchadas de dendê. Rodrigo ficou pálido. Você, Jonas, assentiu. Eu, o mesmo que serviu aquele prato no Ritz. A plateia murmurou. Helena observava, séria. Rodrigo tentou falar, mas a voz falhou. Eu não sabia. Jonas deu um passo à frente. Naquela noite, você provou a minha cor. Hoje, provou a minha alma. As câmeras dos jornalistas começaram a disparar, mas ninguém ousou interromper. Rodrigo, com os olhos marejados, baixou a cabeça. Perdoe-me. Eu julguei o homem, não o sabor. Jonas respirou fundo. Eu não cozinho para ser perdoado, senhor. Cozinho para lembrar que o sabor não tem dono. O público levantou-se e aplaudiu. Não era aplauso de glamour, era de respeito. Helena chorava discretamente. Dona Zuleika, assistindo pela transmissão ao vivo em casa, sussurrou. Agora sim, meu filho. O fogo virou luz. Rodrigo aproximou-se e estendeu a mão. Jonas hesitou por um instante, mas aceitou. Os flashes capturaram um momento. Dois homens diferentes, ligados por um mesmo prato. No dia seguinte, as manchetes estampavam os jornais. Chefe humilhado emociona Lisboa com jantar no escuro. Crítico pede perdão público a cozinheiro negro, mas, para Jonas, o verdadeiro prêmio foi outro. Na cozinha vazia, ao lavar as panelas, sentiu o cheiro do dendê subir e sorriu. O sabor que um dia chamaram de favela, agora era chamado de arte. O sol nascia sobre o tejo como uma lâmina dourada, cortando o frio da madrugada. Lisboa acordava devagar, e o ar ainda cheirava a chuva e sal. Jonas estava sentado na varanda do pequeno apartamento que dividia com a mãe, segurando uma xícara de café preto. As mãos calejadas ainda traziam o perfume do dendê da noite anterior. O corpo cansado, mas a alma leve. O celular vibrou. Na tela, um número desconhecido. Atendeu, Jonas Ribeiro? A voz era contida, mas familiar. Sim, aqui é Rodrigo Moreira. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Jonas fechou os olhos. Pois não. Eu não consegui dormir desde o jantar. Não quero fazer discurso público nem manchete. Quero apenas conversar. Jonas hesitou. Depois respondeu, Café Central, às 10. O Café Central, no Chiado, era um dos lugares mais antigos da cidade. Menos mesas de mármore, cadeiras de madeira escura e o cheiro eterno de pastel de nata requém-cedo do forno. Rodrigo já estava lá quando Jonas chegou, sem terno, sem relógio caro, apenas uma camisa branca, dobrada nos punhos. Parecia menor, mas humano. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se. Jonas apenas assentiu, pediu um café e sentou-se de frente. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Entre eles, o som dos talheres e o murmúrio das conversas alheias. Rodrigo foi o primeiro a falar. Aquela noite no Ritz. Eu queria que soubesse que não foi pessoal. Jonas sorriu de leve. Pessoal é o que a gente leva para casa. O que o senhor disse, eu levei. Então, foi... Rodrigo
engoliu em seco. Eu cresci num mundo que me ensinou a confundir valor com aparência. E quando vi você, um homem negro, num restaurante que sempre considerei meu território menos meu ego gritou antes do meu paladar. Jonas o observava com calma, sem raiva. E agora, né? Agora, o gosto do seu prato ainda não saiu da minha boca. O garçom trouxe os cafés, Rodrigo mexeu o açúcar, mas Jonas bebeu o dele puro. Não precisa me pedir perdão, disse Jonas. O que me ofendeu foi a ignorância, não você. Mas e se eu quiser aprender? Jonas olhou pela janela. Lá fora, uma mulher negra vendia flores na calçada. Então comece provando o que nunca te serviram. Rodrigo ficou em silêncio. Era a primeira vez que alguém o desarmava sem levantar a voz. Eles falaram por horas sobre comida, memória, medo e vaidade. Rodrigo contou que perdera o pai cedo, que aprendera a julgar o mundo para não ser julgado. Jonas contou sobre as receitas da mãe, sobre o sonho de abrir um pequeno restaurante onde ninguém perguntasse o sobrenome do cozinheiro. A conversa, que começou como confissão, terminou como partilha. Antes de se despedirem, Rodrigo tirou um envelope do bolso. A Fundação Helena quer financiar um projeto social de gastronomia. Querem o seu nome na frente e o meu no rodapé. Jonas ergueu as sobrancelhas. Por quê? Porque o mundo precisa de histórias como a sua. E porque eu quero, de algum modo, reescrever a minha... Jonas pegou o envelope, mas não abriu. Apenas disse: o perdão, Senhor Rodrigo, não é prato para ser servido. É fogo que se divide. Os dois se levantaram. Rodrigo estendeu a mão. Jonas hesitou, depois apertou. O toque foi firme, sem mágoa, sem orgulho, menos apenas reconhecimento. Quando saiu do café, o sol já brilhava alto, as ruas estavam cheias, os bondes amarelos cruzavam os trilhos e a vida seguia. Jonas caminhou até um miradouro de Santa Luzia, olhou o rio e respirou fundo. No horizonte, os barcos brilhavam como pequenos pedaços de esperança. Em casa, encontrou Dona Zuleika costurando. Mãe, acho que vou abrir o meu restaurante. Ela nem levantou os olhos. E vai se chamar... Como? Jonas, ele sorriu. Axé, Zuleika assentiu. Bonito! Porque axé é energia, é alma. É aquilo que a gente põe no que faz. No rádio começava a tocar O Leãozinho, de Caetano Veloso. Jonas abriu as janelas. O vento trouxe o cheiro do rio, do café e da cidade desperta. O passado ainda doía, mas agora o gosto era outro, doce, firme, necessário. O letreiro simples de madeira dizia Axé. Cozinha de Origema e inauguração aconteceu numa tarde quente de sábado, no bairro de Alfama, entre vielas de pedra e varais de roupa balançando ao vento. As portas do pequeno restaurante estavam abertas, e o aroma de dendê, leite de coco e manjericão se espalhava pela rua. Dentro, o ambiente era modesto, mas cheio de alma. Mesas de madeira clara, paredes cobertas com fotos em preto e branco, retratos de cozinheiras, pescadores, mães, rostos anônimos que contavam a história do sabor brasileiro. Jonas andava de um lado para o outro, ajeitando detalhes. Vestia um avental novo, mas o mesmo olhar sereno de quem já entendeu o valor das pequenas vitórias. No balcão, uma vela acesa diante da foto de Dona Zuleika, menos o coração invisível daquele lugar. O primeiro cliente entrou, uma senhora idosa com um neto no colo. Depois vieram trabalhadores, estudantes, turistas, curiosos. Ninguém sabia quem era o dono
E isso era o que Jonas mais queria, menos que o sabor falasse antes do nome. A cozinha, ela vibrava. Panelas tilintavam, o vapor subia e o cheiro do azeite quente se misturava à música que tocava no rádio. Aquarela do Brasil. Jonas mexia o molho com calma. Provava com a ponta da colher de madeira e sorria. Na parede, uma frase pintada à mão dizia: "O sabor não tem cor". Por volta das 8 da noite, um homem entrou discretamente. Cabelos grisalhos, passos contidos. Era Rodrigo Moreira. Usava uma camisa azul, simples, sem terno, sem perfume caro. Apenas o olhar curioso de quem voltou a sentir fome, mas agora de outra coisa. Jonas o viu, mas não disse nada. Continuou a cozinhar. Rodrigo sentou-se no canto, pediu o prato do dia, moqueca de peixe com purê de banana da terra, o mesmo prato. Mas naquela noite tinha outro peso, o de um recomeço. Quando o prato chegou, Rodrigo fechou os olhos. Inspirou fundo. O cheiro o envolveu, doce, salgado, terroso, quente, levou o garfo à boca e o sabor explodiu, familiar e novo ao mesmo tempo. Uma lágrima correu-lhe o rosto. Não era tristeza, menos era reconhecimento. Jonas saiu da cozinha, sem avental agora, apenas o homem, sem uniforme, sem máscaras. Tá bom? Está bom? Perguntou com um leve sorriso. Rodrigo levantou o olhar emocionado. Tá? Humano. Jonas assentiu. Era isso que faltava. Ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora, o som distante de um saxofone ecoava pelas ruas de Alfama. O vento trazia o cheiro do rio, misturado ao das ervas frescas. Rodrigo levantou-se, pagou a conta e deixou um bilhete sob o prato. Quando o restaurante fechou, Jonas o encontrou. Era uma folha simples, escrita à mão. Obrigado por me ensinar que o verdadeiro paladar não vem da língua, mas da alma. Rodrigo Jonas dobrou o bilhete e guardou no bolso do avental. Depois, apagou as luzes e sentou-se sozinho, diante do balcão. Do lado de fora, a cidade dormia. Do lado de dentro, o fogo do fogão ainda brilhava, suave menos como uma respiração. Pegou uma colher, provou o molho que restava na panela e fechou os olhos. O gosto era intenso, vivo, cheio de memórias. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz do rádio. Caetano Veloso cantava: "Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é". Jonas sorriu. Não precisava de aplausos, nem de estrelas, porque agora, finalmente, compreendia o que sua mãe sempre dissera: o fogo, quando vem do coração, nunca destrói, só ilumina. Ele se levantou, apagou o último lume e, antes de sair, olhou o letreiro de madeira uma última vez. O vento balançava as letras e, por um instante, ele jurou ouvir a voz da mãe sussurrando: "Vai, meu filho, o mundo ainda tem fome de bondade". Jonas sorriu e fechou a porta. Do outro lado, o perfume da moqueca se misturava ao ar da cidade, deixando no mundo o traço invisível de quem, um dia, transformou dor em sabor.